trago aqui para partilhar convosco e refletir convosco uma possível abordagem, existem outras, uma possível abordagem sobre a educação intercultural e até que ponto é que a educação intercultural pode funcionar como um caminho de abertura e de inclusão nas escolas concretas, neste caso nas escolas portuguesas. A minha reflexão resulta do cruzamento de várias experiências, como investigadora nas escolas, como docente também na universidade, como ex-aluna também, porque é importante nós revisitarmos as nossas experiências como alunos, e também como mãe encarregada de educação. Portanto, as nossas reflexões não são apenas situadas na academia ou nas nossas experiências profissionais, cruzam uma série de experiências e é importante revitalizá-las e articulá-las. A educação intercultural pode ser considerada uma etapa num contínuo, não é? Um contínuo que inicia com a noção de que as nossas sociedades são multiculturais e, portanto, que é necessário encará-las como tal. O multiculturalismo aponta já para a necessidade de respeitar as diferenças, portanto, de as tornar visíveis no sentido de as respeitar e de permitir que elas existam, não é? Falávamos aqui dos nacionalismos, dos tumultos atuais que visam muitas vezes criar fronteiras e, portanto, excluir aquilo que se considera que não faz parte da identidade nacional ou de qualquer outro tipo de identidade. Depois, uma segunda etapa da interculturalidade. Porque, na verdade, isto de vivermos em sociedades multiculturais não é fácil. Ou seja, não é fácil nós lidarmos com a diferença, não é? Não é consensual. Por outro lado, muitas vezes acontece, e há muita reflexão sobre isso, há práticas culturais que contradizem certos direitos, por exemplo, que nós consideramos fundamentais e que estão na base da construção do que nós consideramos o Estado de Direito. Portanto, a ideia de que não basta olhar para a pluralidade cultural, é preciso perceber como é que isto se cruza, quer nos cotidianos concretos das pessoas, quer na construção das instituições e das próprias políticas. Não é? E a questão é que, neste momento, nenhum de nós está totalmente capacitado para o fazer. Ou seja, há uma aprendizagem que todos temos que fazer e eu diria que é uma aprendizagem permanente. É uma aprendizagem que se tem que ir fazendo sempre. Até porque as sociedades vão mudando, não é? E os referenciais culturais também vão sendo modificados, vão sendo introduzidos novas ideias, novos valores, novas formas de estar. Portanto, aqui somos todos aprendentes. Todos podemos ensinar, as famílias, os alunos, as comunidades, os professores, e todos também somos aprendentes. E, portanto, a educação intercultural exige uma reflexão profunda sobre as sociedades multiculturais. Já falámos da questão da valorização das diferenças e das pertenças. O problema é que as pertenças são múltiplas. Quando nós perguntamos quem sou eu do ponto de vista cultural, geralmente temos um cruzamento muito complexo de referências, não é? Porque vivemos, sobretudo, não vivemos em comunidades isoladas, em ilhas isoladas, não é? Vivemos em sociedades em que o cruzamento de informação é cada vez mais rápido, cada vez mais plural e, portanto, as nossas pertenças são múltiplas. Depois, a importância de haver uma atitude que pretende desconstruir preconceitos, ou seja, a educação intercultural exige da nossa parte tolerância e flexibilidade. Nós não podemos querer continuar no ponto de partida. Tem que haver um compromisso sério de caminhar, não é? De fazer o caminho e de fazer o caminho em conjunto com os outros,
com os outros que são diferentes, que também são similares em algumas coisas, mas esta ideia de caminho de tolerância e de abertura. Uma coisa que é muito importante, e sobretudo nas escolas, às vezes falar sobre cultura implica pensar em homogeneidade, ou seja, implica pensar nas pessoas dentro de certos quadrados, não é? Como se as pessoas vivessem homogeneamente em determinados padrões culturais. E hoje em dia, cada vez mais, isso não é possível. A cultura não é possível ser pensada assim. Porquê? Porque todos nós vivemos em contextos de processos de globalização económica, política e cultural. Não é? Sobretudo quando pensamos nos nossos jovens, com um acesso quase indiscriminado às redes sociais, não é? E a tudo aquilo que se produz e se distribui nessas redes sociais, percebemos que já não é possível pensar as pessoas dentro de esquemas muito rígidos de cultura. Mesmo que as pessoas levantem as bandeiras do nacionalismo, do tribalismo, mas são bandeiras sobretudo ideológicas. Não têm propriamente a ver com a maneira como as pessoas vivem e constroem a sua cultura. Outra coisa muito importante, não se pode falar em diferença sem falar em desigualdade. Porque a questão é que nós não somos só diferentes uns dos outros, nós somos desiguais. Não é? Por exemplo, pensando nas escolas, um aluno ucraniano, não é? que está inserido numa família de pais escolarizados, que dão muita importância à escola, que vieram de sistemas em que a escola era muito importante, não é muitas vezes visto como um miúdo que, por exemplo, vem de um país africano em que os pais não são escolarizados, em que não passaram pela escola, não é? Portanto, as pessoas não são só diferentes, são desiguais. Porque queiramos, quer não, nós temos uma hierarquia de valores e quando avaliamos certas práticas, certos conhecimentos, estamos a atribuir valor a essas práticas e esses conhecimentos. E, portanto, quando se fala de diferença, tem que se falar de desigualdade. E a escola, não é? E nós docentes temos muita noção disso, a escola, quer pela sua missão, muitas vezes, quer pela necessidade de avaliar, de certificar, acaba por contribuir para alguns destes mecanismos discriminatórios. Nomeadamente, aquilo que eu falava há bocado, que é achar que há alunos cuja cultura pode ser até prejudicial ao ensino, nomeadamente falamos, por exemplo, das línguas crioulas, não é? Ainda há muito aquela ideia que o crioulo prejudica a aquisição da língua portuguesa e, portanto, é um aspecto cultural que prejudica esse processo de aprendizagem. E o que me parece fundamental é sair desse paradigma da cura, ou seja, pensar nos outros como estando imbuídos numa cultura que prejudica o seu processo de escolarização e de interiorização dos conhecimentos curriculares para um desafio da interculturalidade. E lá está aquele desafio que se falou há bocado, em que todos somos aprendentes, desde o professor até ao aluno, os pais, e, portanto, todos temos algo a ensinar, todos temos algo a aprender. E aqui surge-nos um problema, que é o conceito de cultura. O conceito de cultura é um conceito muito complexo. E é fundamental perceber como é que ele foi evoluindo. Dentro da academia, não é? Os académicos, nomeadamente no âmbito da antropologia, têm tentado depurar o conceito no sentido dele se tornar mais útil na compreensão das sociedades e das suas mutações históricas, mas também porque é um conceito carregado de intenções políticas e de intenções ideológicas. Portanto, nesse aspecto é um conceito muito complexo. E é preciso explicitar isso. Ou seja, não se pode falar de cultura como se fosse um conceito abstrato e desenraizado
quer das reflexões políticas e ideológicas, quer das próprias formas como as sociedades se vão evoluindo. E há uma série de conceitos que lhes estão associados que são importantes refletir, nomeadamente o etnocentrismo, não é? O etnocentrismo revela que nós temos mais tendência a valorizar a cultura na qual somos socializados, não é? E a entender as outras culturas como menos adequadas das nossas. Eu hoje diria que isso está um bocadinho baralhado, por exemplo, se olharmos para os nossos jovens. Às vezes identificam-se mais com a cultura americana do que às vezes propriamente com a cultura portuguesa. Mas de alguma maneira nós temos sempre mais facilidade em compreender e aceitar aquilo que compreendemos e, portanto, os conceitos e os valores nos quais fomos socializados do que dos outros. Depois a questão do relativismo cultural, não é? Ou seja, todas as práticas culturais são viáveis, são integráveis. Já falámos aqui da questão das práticas que podem, de alguma maneira, contradizer direitos que nós consideramos fundamentais. E, portanto, outro aspecto importante é perceber até onde se pode ir em termos da abertura à diferença, não é? Depois a questão da cultura de origem e das culturas juvenis. Hoje em dia, quando se fala de famílias migrantes, e a escola tem que as acolher, não é? E vai acolhendo-as e tem que as tentar compreender minimamente para as integrar no processo de escolarização, às vezes tem-se a ideia de que os pais dos alunos, os pais migrantes, vêm com uma cultura de origem, não é? Quase como se trouxessem uma pasta em que têm lá os valores, as práticas, os hábitos, os costumes. A questão é que as coisas são muito mais plásticas. As pessoas, quando saem do seu país e vão para um país diferente, não quer dizer que se dispam de tudo o que aprenderam até ali, mas têm que se adaptar. E são os fenómenos que nós chamamos de hibridização cultural. E, portanto, não podemos encarar as pessoas como seres fixos, estáveis, mas temos que olhar para a sua plasticidade. Se quisermos, para a criatividade humana, não é? Como é que as pessoas se adaptam, como é que as pessoas transportam os seus valores, as suas práticas para um novo contexto, não é? A questão dos jovens é muito importante para os professores. E às vezes, quando falamos dos jovens ucranianos ou jovens cujos pais vieram dos PALOP, estamos a falar de jovens que são, hoje em dia, um jovem é muito socializado através das redes sociais. Não é? Se nós virmos o tempo que um jovem hoje passa nas redes sociais, é imenso. Não é? Não podem durante o período da escola, mas depois chegam a casa e estão o resto do tempo a comunicar uns com os outros, a aceder à informação, ao Instagram, ou seja, é preciso perceber em que mundo é que os jovens vivem e que referenciais culturais é que eles têm que ir cruzando, não é? E integrando na sua maneira de estar e na sua maneira de pensar o mundo. Outra coisa muito importante, a questão do conceito de raça. Porque quando nós pensamos em racismo, muitas vezes pressupomos que existem raças, ou seja, que é possível diferenciar as pessoas e colocá-las em grupos raciais. E do ponto de vista biológico, isso está completamente desconstruído. E, portanto, a raça é sobretudo um instrumento ideológico de classificação dos outros, que é evidente que tem vindo a ser desconstruído e debatido, mas que continua ainda muito presente. Depois, a questão da socialização e identidade. E aqui, mais uma vez, a procura de contrariar uma visão essencialista da cultura, ou seja, as pessoas vêm destes sítios e são assim, para uma visão processual, existencial da cultura. As pessoas são socializadas progressivamente em diferentes espaços e vão criando as suas identidades plurais. A identidade tem a ver com o modo como
nós construímos a resposta à pergunta quem somos, não é? E quando respondemos essa pergunta, respondemos diferenciando-nos de algumas coisas e identificando-nos com outras. E, portanto, é muito importante estarmos sempre muito cientes de que este processo é essencialmente um processo plástico, adaptativo e que cruza diferentes referenciais culturais. E, portanto, a educação intercultural pode ser entendida como uma educação transformadora. Porquê? Porque se considera um itinerário, é um caminho. E isto é difícil para os docentes, porque os docentes têm metas para cumprir. Não é? A questão dos exames nacionais, a questão dos conhecimentos que os alunos têm que adquirir necessariamente para poderem ser certificados. É muito difícil nós sairmos desse modo de entender a educação para a entender como um processo adaptativo, mais aberto, sem tempo definido, que é isso que também é muito difícil nas escolas, e reflexiva. Isto é muito importante. Ou seja, sobretudo para os professores, não basta pensar sobre os alunos, como é que os alunos vão evoluindo neste processo. É preciso que quem educa, os professores também se pensem neste processo e se pensem como alguém que está a caminho de, alguém que está a caminhar com os outros e a aprender com os outros. E aqui é muito importante a questão da perspectiva dialogante e colaborativa. Este também é outro problema. A inclusão é algo extraordinariamente difícil. Porque a inclusão não implica só não excluir. Não é? Há muitos alunos, aliás, todos nós, em princípio, se estamos aqui, concluímos os nossos processos de escolarização. E com sucesso. Não é? A questão é que nós podemos passar pela escola sem necessariamente nos apropriarmos dela como instituição. Não é? Os alunos apropriam-se nas suas brincadeiras, no recreio, mas até que ponto é que os alunos são ouvidos? Até que ponto é que os alunos podem debater o mundo em que vivem e a instituição escola, onde passam tanto tempo da sua vida? Até que ponto é que os alunos podem trazer os seus contributos para pensar a instituição e para reformá-la, eventualmente. Não é? Portanto, e quando eu falo de alunos, falo também de outros agentes, as famílias, não é? Os pais, as comunidades, o que está fora dos muros da escola, mas que articula necessariamente com ela. Não é? Mas articula às vezes sem que as vozes das pessoas sejam ouvidas. E, portanto, é nesta perspectiva que se coloca a educação intercultural. Ouvir os outros, sobretudo ouvir as vozes que muitas vezes são silenciadas. Não é? Nomeadamente, por exemplo, nos alunos, às vezes tem-se mais tendência a ouvir os alunos que têm boas notas, não é? Que se portam bem. Até que ponto é que é possível integrar as outras vozes? Dos alunos indisciplinados, dos alunos plurirrepetentes, dos alunos que não veem a escola como algo positivo, porque há muitos alunos assim. Hoje ouvia o secretário de Estado, mesmo os alunos que são bons alunos, que conseguem, nem sempre gostam da escola, nem sempre se sentem bem na escola. Portanto, as boas notas ou o sucesso escolar não é indicador de bem-estar na escola. Não é? Portanto, a ideia de ouvir, e ouvir as próprias margens também. Não é? Depois, encarar o conhecimento de uma forma crítica, multidimensional e interdisciplinar. Isto cruza com a questão da flexibilização curricular e da experimentação curricular. Ou seja, até que ponto é que podemos expandir o currículo? Até que ponto é que o currículo pode ser visto de um modo crítico
interdisciplinar porque, por exemplo, no domínio da história, sabe-se que muito do que vem nos manuais e no currículo não respeita as diferenças culturais. Não está adequado a uma reflexão sobre as sociedades multiculturais. Ou seja, o conhecimento que é vertido no currículo é um conhecimento situado